Olá, pessoal. Meu nome é Bruna, eu sou médica patologista e este é o My Pathologies. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro desafio diagnóstico que a gente lançou nas redes sociais, tanto do Facebook quanto do Instagram, na segunda-feira, como a gente sempre vai fazer, e às quartas a gente resolve o desafio e discute sobre a doença aqui no nosso canal do YouTube. Bom, primeiramente vamos discutir sobre os aspectos de macroscopia dessa lesão, que são muito característicos, e aqui, por ser uma peça de cólon a fresco, os achados são muito semelhantes aos que seriam encontrados, por exemplo, em um exame de colonoscopia, e consistem em placas elevadas, amarelo esbranquiçadas, descontínuas e às vezes confluentes em áreas como nessa daqui, e que nada mais são do que exudatos aderidos à mucosa em meio a um fundo enantematoso. Veja que a mucosa que não contém as placas também é alterada e friável. E aqui um maior aumento mostrando esse aspecto. Esses achados macroscópicos também são descritos como um aspecto em pseudomembranas. Já a microscopia, a gente observa um exuberante exudato que se projeta na luz, assim como a gente via na macroscopia, essas placas elevadas, que se projetam para o interior da luz intestinal e que tem um formato descrito como formato de vulcão ou de cogumelos. Aqui a gente vê uma dessas placas e aqui logo ao lado a gente vê uma outra também que também se apresenta nesse aspecto descrito como em vulcão ou em cogumelo. E essas lesões, elas são constituídas por camadas laminadas de fibrina, mucina e neutrófilos. Veja aqui como parece que cada uma dessas substâncias foi depositada gradativamente formando as placas. A gente vê esse material hialino que forma até uma rede, de aspecto reticulado, que é o depósito de fibrina. A gente vê um muco espesso e no interior dele numerosos neutrófilos. Então, esses são os constituintes dessas placas que a gente via na macroscopia. Além disso, a gente vê várias células epiteliais descamadas e necrose de toda a espessura da mucosa. A gente vê essas células todas descamando, mesmo nas áreas que não estão recobertas por placas, a mucosa também é alterada e necrótica. E todas as camadas da parede intestinal também se apresentam edemaciadas, com permeação de células inflamatórias. Observem que essas placas recobrem criptas balonizadas, como aqui. Logo abaixo de onde projetam-se as placas, a gente vê a balonização dessas criptas. Veja como a cripta está alargada, por serem preenchidas mesmo por essa mucina espessa, rica em neutrófilos e com descamação intensa das células epiteliais. A gente vê várias delas soltas nas criptas. E uma característica histológica bem interessante da gente observar, que diferencia das outras colites infecciosas, é a necrose intercríptica, que é o encontro de células necróticas na lâmina própria entre criptas adjacentes, como a gente vê aqui. O diagnóstico final dessa lesão é de colite por Clostridium difficile, também famosamente conhecida como colite pseudomembranosa, em referência aos achados macroscópicos característicos dessa lesão. Consiste em infecção bacteriana pelo Clostridium difficile, que é o patógeno gastrointestinal nosocomial mais comum e que só causa doença em indivíduos em que a flora intestinal normal esteja alterada e, portanto, devemos suspeitar dessa doença em indivíduos com exposição recente à antibiótico terapia, principalmente oral e combinada, pacientes idosos e que tenham tido uma hospitalização prolongada. Essas bactérias, quando encontram uma flora alterada que permite o seu crescimento, elas produzem toxinas denominadas A e B, que se incorporam às células epiteliais da mucosa colônica e desencadeiam uma cascata de citocinas com uma resposta inflamatória exacerbada, o que gera um afluxo de excesso de neutrófilos, uma produção de excesso de mucina e depósito de fibrina. E são esses os constituintes que acabam se empilhando, rompendo o epitélio como um vulcão e se depositando em camadas, o que forma as placas que a gente viu na macro e na microscopia. O tratamento, por mais contraditório que possa parecer dessa doença, consiste em uma antibiótico terapia específica, com metronidazol, por exemplo. Mas em casos extremos e graves, como esse que a gente apresentou, pode ser necessária a realização de cirurgia. Hoje, então, aprendemos um pouquinho mais sobre a colite pseudomembranosa, que é uma doença que tende a crescer em incidência, com maior acesso a recursos hospitalares e uso indiscriminado de antibióticos. E nós, patologistas e médicos, devemos estar sempre atentos a ela.
Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e siga as páginas do My Pathologist nas redes sociais do Instagram e do Facebook para não perder os próximos desafios diagnósticos. Obrigada!